Bem, doutor, obrigado aí pelas suas palavras e pela provocação para que todos nós possamos, a partir de agora, nos inscrever para manifestar nosso posicionamento, nossa posição. Peço então aos colegas que abram o chat que fica na parte superior do lado direito para iniciar as inscrições de fala. Todos terão possibilidade de falar em de até 3 minutos. Nós vamos fazer o seguinte: a cada 3 inscrições, aí a gente retorna a palavra ao Dr. Valton para ampliar os comentários. Pois não, pessoal, fiquem à vontade para se inscrever. Valton Miranda Júnior quer falar, pois não. Acho que o papai falou aí rapidamente, aí muita coisa, né? Eu estava vendo aqui, para contribuir, um ensaiozinho curto do Harari, do Yuval Harari, né? Aquele antropólogo israelense, ele falando que o que ganha, o que vence as utopias, as pandemias, as epidemias, o que tem garantido a vitória humana em relação às epidemias é cooperação e informação, né? Cooperação internacional, né? E informação acerca do científica, né? Informação científica acerca da doença, né? Ele fala, inclusive, ele elogia o papel do governo americano à época do Ebola, né? Que o governo era o Obama, né? Era o Obama e tal, e ele elogiou muito a forma como o Obama encaminhou e ajudou o mundo, né? E com ajuda humanitária, inclusive, e informação, né? Levando informação e tudo, né? Tudo que é possível fazer, né? Junto ao OMS. Então, e o que a gente vê hoje no nosso governo é um sistema de desinformação, né? Desinformação, cada vez mais desinformação, e o Brasil está isolado, né? Porque cada vez mais entra num processo paranoico, né? De estar se isolando do mundo, né? Junto com o Trump também, que é outro paranoico, né? Enfim. E então, ele coloca o Yuval Harari, que nesse sentido a gente vai muito mal, a humanidade vai muito mal, porque não tem uma liderança, não existe liderança, não existe nenhum país que está tomando frente, e os países, em vez de se ajudarem, se cooperarem, né, mutuamente, estão se separando aí, entrando numa... Enfim, então assim, a princípio, assim, era só colocar isso, que o Brasil realmente está muito mal e que eu não vejo possibilidade de melhora a não ser fazer isso, né? Bater na tecla de que o governo nosso e os seus asseclas e seus apoiadores, né, os bolsominions, eles são desinformados e eles veiculam desinformação, né? É isso, obrigado. Ok, Valton Júnior, obrigado aí. Eu vou passar a palavra ao próximo, mas, doutor Valton, diante desse cenário que o senhor descreveu e que o Valton Júnior acresceu, eu fiquei pensando aqui o que é possível nós, como sociedade civil organizada, fazermos frente ao tamanho das atuações, né? Desses ataques à democracia que um governo como esse tem apregoado, né? Principalmente essa questão das informações científicas, né? Como o Dr. Júnior colocou, que é um elemento importante que está sendo assim duramente atacado. Então, tem mais uma pessoa, depois o senhor abre a fala, é o Márcio quem vai falar. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Valton. Bom dia. Gostaria de agradecer muito a análise feita, né, o levantamento aí das questões políticas ao longo da história, uma continuação, na verdade, da nossa conversa da semana passada, agora já com a introdução de novos autores do século XVI, né, já na modernidade, fazendo assim, um apanhado geral, a ideia, né, é de que
ao longo da história, a gente pudesse avançar politicamente, né? Quer dizer, cada um desses autores, Platão a seu tempo, Tomás More a seu tempo, viriam contribuir para um aprimoramento da política. A se pensar dessa maneira, então, hoje, no século XXI, a gente teria um arcabouço teórico suficiente para ter uma conjuntura política, no mínimo, razoável, ou seja, né, pensando aí numa perspectiva minimamente evolutiva. E o que a gente vê é o contrário, né? Os modelos baseados em todas essas experiências políticas, seja no modelo platônico original, do rei tirano, né, do rei filósofo, na verdade, né, mas que seria um tirano, né, não funciona. A democracia liberal, o próprio Platão já dizia, não funciona, né, nós ficamos sempre nas mãos de um candidato a tirano no pior sentido da palavra, né, não num rei filósofo, mas de um demagogo, de um aproveitador, de um sofista. E as próprias soluções utópicas, né, que vieram alimentar o sonho socialista, também de alguma maneira falharam, né? Quando você estava falando, por exemplo, na utopia em que todos deveriam se vestir da mesma maneira, esse, claro, não foi o único problema do socialismo, mas com certeza foi um deles, né? As pessoas têm desejos diferentes, não querem necessariamente se vestir da mesma maneira, então tem uma série de contradições aí que a gente não conseguiu resolver. E o melhor que se conseguiu até agora foi o sistema de contrapesos, né, que Montesquieu propôs para que o rei não tivesse poder nenhum, não tivesse poder demais, né, nem o rei, nem o presidente, nem nada disso. Então, né, haveria uma Câmara Legislativa e um sistema judiciário que funcionariam como contrapeso. E mesmo que em alguns países isso tenha se sustentado, acho que o Brasil de hoje é um exemplo evidente da falência desse sistema também. Gostaria de ouvir do senhor, claro que não espero uma solução milagrosa, mas o que o senhor imagina como possibilidade de proposta política, né? O que a gente tem pela frente, né? Quer dizer, uma vez que os sistemas experimentados, todos eles de alguma maneira apresentaram falhas. E uma das propostas que apareceram mais recentemente seria a ideia da democracia direta, né? Uma democracia mais direta em que o cidadão agiria na sua localidade, pelo menos, né? Se não a nível nacional, pelo menos a nível local, que o cidadão pudesse ter uma participação mais efetiva, mais direta na construção da comunidade local. Gostaria de ouvir sua opinião a respeito. Obrigado. Eu creio que a proposta da democracia direta certamente ideal, né? Embora a sua implementação seja difícil, porque, por exemplo, num país pequeno, como a Suíça, uma democracia direta pode ser implementada. Agora, como fazer isso? Talvez com os sistemas informacionais modernos, isso pudesse ser executado, né? Quer dizer, com as tecnologias que nós temos. Agora, o problema, me parece que vai continuar sendo o homem, o próprio homem. O uso que o homem vai fazer dessa tecnologia e dessa democracia direta. Rousseau tinha, de certo modo, prefigurado isso na sua concepção de vontade geral. Seria realmente o caminho, o melhor caminho para a humanidade, a democracia direta. Mas o que a gente observa é que o processo civilizatório não conseguiu estabelecer, nem mesmo através da democracia representativa, um mínimo de equanimidade na distribuição da riqueza. Pelo contrário, a riqueza se concentra cada vez mais
1%, por exemplo, no Brasil, detém uma riqueza extraordinária, e os 80% que ficam abaixo da pirâmide social devem receber o que 20% e 1% já concentram. Quer dizer, é uma coisa estúpida em termos de desigualdade. Então, a desigualdade é um desafio, né? Porque em todas essas situações, a gente pode ver que está sempre presente, né, na reflexão desses grandes pensadores da política. Nós podemos ver que eles estão sempre com a loucura ali do lado, né? E a loucura é aquilo, né? Quer dizer, o Pinel, quando teoricamente acabou com as grades para os loucos, na verdade ele fez o seguinte: ele mandou soltar os desempregados, os mendigos, que naquela época eram colocados junto com os loucos, as prostitutas, mas os loucos mesmo, ele manteve encarcerados. Quer dizer, e há uma questão que é a seguinte, que é hoje, né, a informação é extraordinariamente ágil, mas ela é também apropriada por um pequeno grupo. E sob a forma, como disse o Walton Júnior, sob a forma de desinformação. É uma espécie de mentira programada. Quer dizer, mentira mundialmente programada. É uma espécie de patologia dos mentirosos. Quer dizer, há uma situação que é difícil de você lidar. Mas eu creio que essas duas questões que foram colocadas, elas se complementam, do Walton Júnior com a sua, Márcia. Porque você está colocando exatamente o dedo na ferida, né? Como é que nós vamos lidar com isso? A única coisa que eu creio que nós podemos fazer no momento, no nosso país, é resistir. Criar redes de comunicação entre os que defendem a democracia, entre os que defendem a humanidade, entre os que defendem o humanismo, e mais na frente nós vamos discutir como se estrutura e se organiza a mente tirânica, que é muito próxima, é o equivalente do que hoje é a mente fascista, né? A mente fascista tem características específicas, que nós vamos discutir num momento posterior. Então, eu acho que nós não devemos nos preocupar muito em ficar deblaterando com os fascistas, ou com aqueles de mente fascista, mas nós nos preocuparmos muito mais em nos reunirmos com aqueles que têm mente democrática, mente tolerante, mente que, como dizia Spinoza, que se desloca para a alegria, para a virtude da alegria, que é a virtude da ética comunitária. É por aí.